inviting me to. I thank everybody for inviting me to today's study. Quero agradecer a todas as pessoas por me convidarem para o estudo de hoje. Third study that we're having together. Este é o terceiro estudo que estamos fazendo juntas. Tive 2 na semana passada, temos um hoje e teremos um amanhã. O de amanhã será internacional, como todas as pessoas sabem. Let's open with a word of prayer. Vamos abrir com a palavra de oração. Holy God, we thank you Deus Santo, for your continued care of agradecemos your people. por seu contínuo cuidado e proteção sobre o seu povo. We thank you for the light that is shining Agradecemos upon us, pela luz que brilha sobre nós através da escuridão, the darkness. Each of us has the privilege Cada uma de of nós tem o privilégio getting to know you better. de te conhecer I melhor. ask in this study today Peço neste that you estudo would de help hoje each of us que ajude to cada uma de nós express our a thoughts, expressar ideas, nossos pensamentos e ideias we may help para que one another grow, possamos ajudar and that umas às we may outras a grow crescer ourselves. e para que nós possamos crescer. We thank you for being with us Agradecemos and por guiding estar us. conosco, nos In Jesus' guiar, em name, nome de Jesus. Amém. Amém. So Então, I had a question. I eu received a tinha uma question pergunta, from recebi uma pergunta a member. de um I'm membro. not sure if they want me to Não tenho certeza se essa pessoa share their quer details, que eu compartilhe so seus dados, I probably então won't. provavelmente não farei. So there's a question, Há uma and it's pergunta regarding a institutions. respeito da instituição. What I'd like is if O que eu someone could tell gostaria me é que what alguém they me think dissesse an o que institution acha is. que é uma instituição. I will remind us Eu gostaria de nos lembrar the word que a itself can palavra mean em slightly si different pode things significar depending coisas upon ligeiramente the diferentes context dependendo do contexto that we em que a are using it estamos in. But it does have utilizando. some Mas uma certain instituição core possui, sim, characteristics certas an institution características does. centrais. So, as usual, I don't have Como de costume, não chat estou com open, and I'm not o sure chat who's aberto e não tenho joining us today. certeza de quem está nos So, acompanhando hoje. please feel free just Então, to por favor, fiquem à vontade para unmute yourself simplesmente and abrir o tell me microfone e what dizer you o que think. acham. I'm looking for a Estou procurando definition uma of definição an de institution. instituição. Would that be an entity that Seria has like uma policies entidade and que rules? possui políticas e regras? Policies and rules. Políticas e regras? Was Christine? Yes. Foi a Christine? Sim. And you called it an entity. E você chamou de entidade. Because it's not a Sim, building. porque não é exatamente, não é um prédio. Okay, so I'm going to call it something. Yeah. Então eu vou chamar de algo. Something that has policies and Algo rules. que possui políticas e regras. Anyone else? Mais alguém? Yes, I have a definition. Sim, eu tenho This is uma Jackie. definição. Aqui é a Hi, Jackie. Oi, Yes. Jackie. I'm so glad Sim, that you're with us. eu fico muito feliz That que we você can be esteja together. conosco, que possamos estar Yes. juntas. This is Sim, é Merriam-Webster. do Merriam-Webster. It's a broad É term um for an termo established amplo organization, para uma system or organização, custom sistema in a ou society. costume It estabelecido typically em uma refers sociedade. to long-standing Normalmente se refere a structures estruturas de longa data dedicadas à dedicated to educação, education, public serviço service, público, culture, or cultura ou societal normas sociais. norms, but can Também also describe pode a descrever major uma business, grande a empresa, physical faculty, uma instalação or a física firmly ou uma rooted tradição tradition. firmemente enraizada. But Jackie, the way we Mas, Jackie, da have been da using forma como temos the usado a word palavra institution instituição in our groups over em the nossos last grupos couple nos of últimos years, 2 anos, could you você poderia just in your own mind apenas review what you've just read mentalmente and tell revisar us o que acabou de a ler e nos short dar um summary breve of what resumo you would say an do que você institution is? diria que é uma instituição? It's an organization
é uma organização. Of course, it can be Claro, a system pode ser that's um sistema que está na sociedade, amongst society. em meio à sociedade. A long-standing structure. Uma estrutura de longa That's data, tradition. que é That tradição, is something que é already algo established. já estabelecido. It's educational. É educacional, It's for public service. é para o serviço It has to be público. educational, Tem que ser That's what it educacional, says. Dedicated é o to que diz aí, education. dedicado à educação. always. Sempre? Yeah. I mean, Sim. it's not Quero dizer, giving não está an alternative apresentando outra as to profundidade, the outra education. alternativa em relação à I mean, it has educação. Quero dizer, education is learning. educação é aprendizado. I think So part that of the would problem be- with Acho que parte do problema part of the em problem with ler reading a dictionary definition like that uma definição de dicionário como essa é sometimes que, it's easy to às vezes, misinterpret what é fácil interpretar not mal only how the structure não of the apenas o dictionary funcionamento works, da because each estrutura do dictionary works dicionário, differently. pois Some are cada dicionário more funciona de complex maneira than others. diferente. Merriam's is a particularly Alguns são mais complexos do que outros. O Merriam é um dicionário involved dictionary, if I can say it that way. I don't want to say it's complicated. particularmente detalhado, se posso colocar dessa forma. Não quero dizer que seja complicado ou difícil, porque é um dicionário relativamente antigo. Às vezes, a maneira como as definições são apresentadas pode dar a impressão de que, na realidade, significa outra coisa. Então, no contexto do que eu acabei de dizer, não acho que a educação seja uma das definições do que é uma instituição. Ela não precisa ser educacional, mas educação pode ser uma instituição. Okay. Certo. Yeah, So, that's for instance, it's pretty full. Sim, is the isso Defense faz Department bastante sentido. Por exemplo, o Departamento de Defesa de qualquer país, isso é uma instituição? Defense Department, meaning Departamento de the Department of Defesa Defense no of a sentido government. de... O Departamento de Okay. Defesa de um Is that governo, I would say- certo? yeah, Eu diria I would que say sim. part of it. Eu diria que No, faz not parte. I'm asking you, is it an institution? Não, Yes, não it faz parte. itself Estou is perguntando se é uma institution. instituição. Yeah. Ah, se ele é Department of Defense. se ele próprio é uma instituição? Sim, o Departamento de Defesa. I would say yes. Eu diria que Okay, sim. and is the Department Certo. of Education an institution? E o Departamento de Educação é instituição? I would say it is too. Eu diria que também é. Would you say that the two Você diria separate que são institutions, duas one instituições is an separadas? institution Uma é of uma defense, instituição de one is defesa, an outra instituição de of education? educação. Você concorda com Do isso? you agree with that? Yes. I And would say they're Sim. I would say they're separate. Eu diria que são and what's separadas. the primary purpose of the Department of E qual é o Education? propósito principal do Departamento de Primary Educação? role? O seu papel principal? To educate. To educate. Educar. Okay, that was easy. Educar, certo. Essa foi fácil. E E eu sei que há uma discussão nos Estados Unidos no momento sobre mudar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Espero que cada uma de nós entenda o porquê dessa mudança ter acontecido, But either way, mas, I'll go with the Department of War. de qualquer forma, What's the purpose of that department? Or vou usar o institution? Departamento de Guerra. Qual é o propósito desse departamento ou instituição? Qual é o propósito da instituição do Departamento de Guerra? That would be connected with the military. Isso estaria ligado Sure. às What's forças its purpose? militares. Com certeza. you Qual o understood propósito what the dela? Você entendeu? Defend Defender the country, o Okay, país. could we say to fight? Certo. Poderíamos dizer lutar? to fight, yes. Whether it's an Lutar? offensive or Sim. defensive fight, it's Quer fight. seja uma luta ofensiva ou defensiva, é lutar. Purpose is to Exatamente. fight. Yes. So its purpose isn't Então, to educate people. O processo dele é lutar. to Portanto, o propósito fight. dele não é educar as pessoas, é lutar. So Certo. I mean, they are trained, Quero they dizer, are educated. to as fight, pessoas são so- treinadas, são educadas But para it's lutar, not that mas purpose, não I acho don't que think, of este seja o propósito do the Departamento de Department of, Defesa uh, ou de defense guerra. or war. yes. So I only Sim. use that as an example to Então, show só usei isso that como um exemplo an para mostrar
que uma instituição, isn't a sua its definição, definition isn't connected não to está education. ligada à Education educação. can be an institution, A educação pode like ser the uma institution of instituição, education, como a but it doesn't instituição have da to be. educação, mas não precisa ser. Yes, That's- agree. You agree? Sim, de Uh, acordo. it's Você how we read concorda? É dictionaries. a Some forma como dictionaries lemos os aren't that dicionários. easy to Alguns dicionários navigate. não são tão fáceis de navegar. It's the same with Strong's or É o Brown's. mesmo Like com o Briggs, if you went Strong's to a ou Brown, theological dictionary, Driver, sometimes Briggs. those Se você for em um dictionaries dicionário aren't easy teológico, às vezes esses dicionários não são to fáceis de navigate. navegar. Okay, does anybody else want to tell me what they Ok, think? alguém mais quer dizer o que acha que é uma Institution is. instituição? Okay, I'm going to give you Certo, vou apresentar I'm going to give you three characteristics. I'm três not saying these are características. definitions per se, Não estou dizendo but I'm que gonna give são you a three definição em si characteristics. só, mas vou apresentar três características. So the first one I want to give, this is not an Então, a exhaustive primeira list, que eu quero trazer, e essa não é uma lista and exaustiva, I think someone has é- said something like this. I think Jackie, eu acho que in alguém all disse of algo those, parecido com isso, acho que a Jackie, em words todas that she shared aquelas from palavras que that ela dictionary, compartilhou I daquele think she said something dicionário, along this acho que line. ela disse algo nessa But linha, I'm mas gonna use the vou word usar a durable. palavra durável. Does everybody understand what Todo mundo durable entende o is, que or é durability? durável ou durabilidade? It's something that endures. É algo que perdura. It's very difficult to get rid of it. É muito difícil de se So, livrar characteristic dessa of an coisa. institution Então, is uma característica de uma it has to instituição é have que ela precisa ter durability. durabilidade. Let's call that Vamos staying chamar isso power. de poder de permanência. And I think Jackie used the term E acho que a Jackie tradition. usou o termo tradição. I'm not saying, Não estou this dizendo means que tradition. isso I'm significa saying it has tradição, staying mas estou power. dizendo que tem Once the thing poder is de set up, permanência. Uma vez que a it coisa should está continue. estabelecida, ela deve continuar. The second is that it A should have some segunda é structure. que ela deve ter alguma estrutura. So structure can mean many Estrutura different pode things. significar So I'm just muitas gonna give, coisas, mas vou apresentar one apenas aspect of that. I'm um gonna say aspecto there disso. has to be Vou rules. dizer que é preciso haver regras. Does everybody understand? Todo mundo entende se eu There has to disser be que some precisa structure. haver People alguma say, well, what does that mean? estrutura? I'm saying it's not E as the pessoas only dirão, bem, o que isso thing significa? that Estou connects to dizendo structure, que but I'm não gonna say é a rules. única coisa ligada à There has to be estrutura, mas vou rules. dizer regras. Precisa haver regras. Hopefully everybody's okay with that. Espero que todo mundo And then esteja the de acordo third com thing, isso. E a terceira it has to coisa, have a purpose. ela precisa ter um propósito, ou Or let's call it a function. vamos chamar de função. So we're going to stop at those three Vamos parar characteristics. nessas três An características. institution has Uma to instituição have precisa staying ter power, poder de permanência, durability, durabilidade, it has to precisa have ter structure, estrutura and it has to have purpose. e precisa ter propósito. So, I Então, want quero us que to pensemos think about em an example. em um exemplo. An example. Um exemplo. If I can spell. Espero escrever certo. Romeo and Juliet. Romeu e Julieta. Hopefully that's a good enough spelling. So, Espero que who can tell me esteja what escrito Romeo and certo. Juliet is? Então, quem pode me dizer o que é Romeu e Julieta? A famous story about Uma história two famosa people that were in sobre love duas pessoas from que estavam two apaixonadas, high de powered duas families, but their famílias families didn't get poderosas, along. mas as famílias delas não se davam bem. That sounds really good. Certo. Isso soa Anyone muito else? bem. What is Mas Romeo alguém? and Juliet? O que é Romeu e Julieta? Wonder if that helps. Será que isso it was real ajuda? happy, and I just Só, slid the board eu só down a estava little bit. fazendo, estávamos felizes e eu acabei baixando um pouco o quadro. E agora? No one?
It says on the board an example. Está escrito no quadro um exemplo. Um exemplo de quê? Christine just told us Porque what Romeo and a Cristine Juliet, acabou de Romeo nos and dizer Juliet que is a Romeu e story Julieta é about uma two história sobre families, duas a love famílias, story, uma but história I de put the amor, word mas eu example. coloquei a palavra exemplo. So it's an example of what? É um exemplo de quê? An Something that is institution? endured with time. Algo que perdurou com o Something that's tempo. endured with time. And Algo que someone else perdurou was com going o to say something tempo. as well. E outra pessoa ia dizer algo Well, I também? said an institution only because that's Bem, eu our disse que é topic. uma instituição apenas porque Ah, esse é okay, o so nosso you're guessing? tema. Ah, ok. Então você está Okay, And so- adivinhando. because it's Está been chutando. durable, E porque se encaixa naquelas características, porque tem sido durável. Então passe para essa lista, Christine. Romeu e Julieta é uma peça teatral, nós sabemos disso, escrita por Shakespeare, então vá para o número 1. Não precisamos saber o número exato, mas quantos anos ela tem? Centuries? Séculos? Séculos? Tem séculos de idade, então ela mudou desde quando foi escrita pela primeira vez até hoje? Not the basic theme and O termo structure, básico no. e a estrutura dela não. Yes. Então tem sido durável? Sim. Número 2. Rules. Would that be As regras. how it's the storyline? The structure? Seria como ela é o enredo, a estrutura dela? O enredo, sim. Não mudou? Não sei como funcionam as peças teatrais. Chamamos de ato 3, cena 2, ou o contrário, cena 2, ato 3. Não sei como funciona. Isso não muda. Não mudou desde quando foi escrita pela primeira vez. E centenas de anos depois continua igual. Portanto, possui uma estrutura. E o número 3. Purpose is to tell that story. O propósito é contar aquela história de Yeah. como... Sim. So, yeah. Depending on how Então, dependendo do quão interessados estivéssemos ou do quão perspicazes fôssemos sobre as coisas, poderíamos ler muitas camadas para o propósito desta peça. Ela poderia nos ensinar apenas sobre amor. Poderia dizer que nos ensina sobre clãs. Poderíamos dizer que ela nos ensina sobre questões de gênero. Há muitas coisas sobre lealdade, sobre ódio. Há muitas coisas para as quais ela poderia servir a um propósito. Então, estamos de acordo com isso. Portanto, todas as pessoas sabem que Romeu e Julieta é uma peça escrita, mas a razão pela qual ela perdurou, assim como muitas outras peças perduraram, é porque é encenada em um teatro e as pessoas adoram essa teatralidade. Portanto, é um exemplo de instituição. E quantas pessoas, isso é para qualquer pessoa, quantas pessoas já interpretaram o Romeu? Qual é o seu melhor palpite? Muitas, muitas. Dê-me um palpite. Muitas seriam 10? Provavelmente seriam centenas. Centenas ou milhares. Milhares. Ok, então vamos colocar milhares de atores. Digamos 10 mil. Acho que eu vou colocar, na verdade, 100 mil. E acho que isso provavelmente chega aos milhões. Então temos 100 mil atores, e se é 100 mil Romeus, deve ter havido um número igual de Julietas e de todo o resto do elenco. Concordamos com isso? Desses 10 mil que ensinaram essa peça ao longo dos séculos, quantos estão mortos? Quantos já faleceram? A maioria. A maioria. Então, todas aquelas pessoas que faziam parte desta instituição eram atores, portanto, fazem parte da instituição. Espero que possamos ver isso. Se estão atuando nesta peça, e esta peça é a instituição, fazem parte da instituição, a entrada delas na instituição e depois a sua saída afetou a instituição?
A instituição ficou em desvantagem porque dezenas de milhares daquelas pessoas que eram daqueles indivíduos que faziam parte da instituição vieram e se foram, e muitos deles, dezenas de milhares, morreram. A instituição está melhor ou pior? Achamos que funciona da mesma forma. Da mesma forma, é exatamente igual, não mudou. As pessoas vieram, as pessoas se foram, e a instituição permanece a mesma. Não foi aprimorada por elas. Não foi manchada por elas ou degradada de forma alguma. Concordamos com isso? Yes. Sim, sim. Então, tenho certeza. Eu tenho certeza, ou talvez não tenha certeza, de que... Deixe-me reformular. Tenho certeza de que provavelmente todas as pessoas estão cientes, mesmo que não saibam como um fato de que existem, vou chamar assim, versões contemporâneas ou modernas de Romeu e Julieta. Sim, porque eu ia acrescentar isso ao que disse antes, porque existem versões modernas, sim. Sim. Então, a versão moderna, ela pode pegar o enredo, pode pegar uma parte disso e manter, mas mudará alguma coisa. E se mudar alguma coisa, as pessoas argumentariam que estão profanando o legado de Shakespeare e que aquela versão de Romeu e Julieta ficou terrível, que a modernização não ficou muito boa e que a linguagem que usaram foi insultuosa, que poderia dizer que foi brilhante. Então, o que quero que vejamos é que o que faz Romeu e Julieta uma instituição é o fato de que você precisa de todos esses componentes, e um deles, se quisermos ser rigorosos a respeito, é que você precisa se ater ao roteiro. Se você mudar o roteiro, a instituição muda, ainda que minimamente. Conseguimos ver isso? Yes. Sim. Então, se eu me afastasse da peça em si e focasse apenas nas palavras, que seria um roteiro, desde que o roteiro permaneça inalterado, os atores podem ir e vir, a instituição não seria prejudicada. É apenas quando alguém vem e muda o roteiro e apresenta uma, chamemos de uma versão moderna, que a instituição pode ser, poderíamos dizer, afetada, mas, digamos, prejudicada e danificada. Poderíamos danificar a instituição de Romeu e Julieta. Poderíamos danificar a instituição de Romeu e Julieta se mudássemos o roteiro. Vocês concordam com isso? Sim. Nós concordamos. Se você tivesse um ator muito ruim e ele se mantivesse ao roteiro, poderíamos dizer, ele não fez um bom trabalho, mas teríamos que concordar que ele foi fiel ao roteiro, o que significa que ele foi fiel à instituição. Então, o que eu fiz aqui é nos mostrar, espero, a diferença entre o indivíduo e os atores neste exemplo, vis-à-vis a instituição, que é o roteiro ou a história de Romeu e Julieta. Assim, espero que todas as pessoas consigam ver a diferença entre as duas coisas. Se conseguirmos ver a diferença, o que quero que vejamos é que a instituição que chamamos de Romeu e Julieta não é afetada. Não tem nada a ver com os atores. Contanto que os atores não mudem, chamemos assim, o roteiro. Eles não mudam a história, sejam bons atores ou maus atores. A instituição ou roteiro, se não foi alterado, permanece e perdurará. É durável, tem estrutura e o seu propósito continuaria inalterado. É apenas quando os indivíduos começam a mexer na instituição,
que passamos a ter problemas. E então alguém dirá, dependendo de quanta mudança foi feita, que isso não é a mesma coisa. Tudo bem para todo mundo? Então, apresentamos três definições não definições, três características de uma instituição. E dei um exemplo. Reconhecidamente, foi um exemplo fora do comum, talvez algo que muitas de vocês nunca teriam considerado como instituição, mas eu queria que víssemos que ela atende a todas as definições. A razão pela qual eu escolhi este exemplo é porque todas as pessoas conseguem conceber a diferença entre um ator e um roteiro ou a peça. E podemos ver que houve milhares e milhares de atores ao longo dos anos que interpretaram o papel de Romeu e Julieta, e eles vieram e se foram. Alguns deles fizeram um trabalho maravilhoso e são atores extraordinários. Outros foram uma vergonha para a profissão. E, no entanto, bons ou ruins, a peça ou a instituição e o roteiro perduraram. Teve poder de permanência. Então, espero que essa definição funcione para nós. Eu tenho uma definição de instituição. Preciso resgatar a sua apresentação anterior. Você quer uma definição de instituição? Com certeza. Tudo bem. Aqui diz conjunto de regras persistentes e conectados que prescrevem o seu comportamento, restringem a sua atividade e moldam sua expectativa. Uau! Isso veio de mim? Sim, foi um estudo realizado em 2024 para a África do Sul. Uau, soa como uma definição muito boa. Quero que você a leia novamente, mas dessa vez, enquanto estiver lendo, espero que talvez se você puder ler e ver o que está no quadro, mas todas as outras pessoas podem ouvir ou ler o que está no quadro e ver se conseguem identificar. Não estou dizendo que existem apenas três, mas ver se conseguem identificar esses três elementos, durabilidade, estrutura e propósito, na qual a glória vai dar. Então, se você puder prosseguir e ler o que havia lido, eu quero que as pessoas observem a durabilidade, a estrutura e o propósito, mesmo que as palavras sejam bastante diferentes. Por favor, prossiga. Conjunto de regras persistentes e conectadas que prescrevem o seu comportamento. Excelente. Continue. Você quer que eu continue ou pare aqui? Eu achei que tivesse parado. Essa é uma pausa natural? Não, eles restringem a sua atividade e moldam a sua expectativa. Excelente. Todas as pessoas conseguem ver os três elementos, durabilidade, estrutura e propósito, no que a Glória leu? Alguém não consegue ver? A persistência, creio eu, estaria relacionado ao poder de permanência, e ela mencionou especificamente as regras, então aquela última parte que ela acabou de apresentar seria uma função que molda e formata. Acho que foi isso que ela disse. Excelente. Então, Elaine, desculpe, eu acho que alguém colocou algo no chat. Eu não vi o nome de quem fez isso, então espero que todas as pessoas consigam ver que a definição bem simples que demos hoje e a mais intrincada e cheia de nuances que foi dada vários anos atrás, ambas se encaixam com vários anos de diferença e mesmo também possamos ver que talvez, não quero chamar de exemplo bobo, mas o exemplo trivial ou o exemplo incomum de uma peça, Romeu e Julieta, algo que todas as pessoas já ouviram falar, na verdade atende aos critérios de uma instituição. Mesmo que eu realmente queira que víssemos, não é tanto o fato de atender aos critérios de instituição, é a diferença entre os atores e a instituição, os atores e a peça. Quero que vejamos que a instituição, a peça,
não é afetada pelos atores, desde que eles sigam as regras. Desde que não mudem o roteiro, porque se você mudar o roteiro, você muda a instituição, e você poderia mudá-la significativamente ou poderia fazer pequenos ajustes. Mas, de qualquer forma, não é realmente a definição como artigo definido A. Não é exatamente a mesma coisa. Mudou um pouco. E era isso que eu queria que víssemos, que os atores não têm importância quando se trata da instituição em si. Agora, é claro, sem atores existe uma instituição? A resposta é sim. O livro ainda estará nas prateleiras das pessoas, mesmo se nunca mais houvesse atores. Mesmo se esse livro... Mas, se esse livro não pode tomar vida sem atores... Portanto, os atores podem ter um papel a desempenhar, podem ter um propósito, eu direi um propósito, não usará a palavra função, mas eles não são a instituição, era isso que eu queria que víssemos. Então, o que pode acontecer, às vezes, quando estamos estudando juntas, é que possa acabar me estendendo por muito tempo e a reunião acaba passando do horário. Então, eu quero fazer é encerrar a reunião agora, o que significa que a gravação será desligada. E então, se todas as pessoas continuarem em seus lugares, vamos simplesmente ligar tudo de novo, mas quero ter uma pausa natural. Portanto, essa é uma pausa natural para este estudo. Foram 30 minutos, continuaremos por mais 30 e 40 minutos na parte 2, se pudermos interromper a gravação.